Esteja com vocês, amém? Quem está muito feliz por estar aqui nessa manhã? 3 pessoas. Mais alguém está feliz por estar aqui nessa manhã? Eu estou muito empolgado, com muita expectativa para o que Deus quer ministrar ao nosso coração. E o meu coração transborda. É um privilégio poder conhecê-los. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Lucas, pastora Letícia. Obrigado por essa oportunidade tão especial, por me permitirem transbordar daquilo que Deus tem enchido o meu coração. Obrigado por essa oportunidade, por esse tempo. É um privilégio poder servir a Lagoinha aqui em Sarasota. Eu trago um abraço da minha família. Eu sou casado com uma mulher, tá, gente? Hoje as coisas têm que ser bem explicadas, pastor. Então, eu sou casado com uma mulher, tenho como provar, tá aqui. Aqui, essa é a minha família. Aquela ali embaixo é a Laura. E agora, em dezembro, nós completaremos 16 anos de casados. E Deus foi muito bom com a minha esposa, porque nós nos casamos bem no dia do aniversário dela. Você percebe a cara de felicidade dela, entendeu? No dia do aniversário dela, Deus me deu para ela de presente. Aí você percebe o porquê que ela é tão feliz. E desse relacionamento de 16 anos, Deus nos deu uma herança, uma flecha. Ela se chama Laura. E a Laura nasceu para vencer. A Laura nasceu para dar certo. E a Laura nasceu para a glória de Deus. E esse é o meu primeiro ministério. O meu ministério não começa quando eu subo aqui e pego o microfone para ministrar. O meu ministério começa aqui, cuidando delas, sendo protetor, provedor e plataforma para a minha casa e para a minha família. Então, quando você for orar, apresente a minha casa, a minha família. Amanhã estou voltando para o Brasil e tem sido um tempo muito, muito precioso aqui. Poder estar com o Daniel, que é um irmão, um amigo, obrigado por me servir. Que Deus te abençoe poderosamente. Antes de compartilhar uma palavra, os meus livros estarão disponíveis. Lá no Brasil, a gente chama de lojinha ou na frente da igreja. Mas aqui é diferente, né? Fica no store. É tipo como é que é o nome, gente? Bookstore. Oh my God. Eu vou voltar para o Brasil enjoado, irmão. No bookstore. Então você vai poder ter acesso aos meus materiais. Tem esse aqui que se chama Princípios, Chaves para acessar uma vida plena e abundante. Aqui você vai aprender que a Bíblia não funciona quando você a lê. A Bíblia só funciona quando você decide praticá-la. Tem esse aqui que se chama Descanse, você tem um pastor, Tesouros Escondidos no Salmo 23. Aqui você vai aprender que existem bênçãos que você só vai acessar quando você aprender a descansar sob os cuidados de um pastor que nunca falha e nunca faltará. Quem já se sentiu culpado por descansar aqui? O pastor foi tirar férias, chegou na praia e encontrou um irmão da igreja lá. O senhor está fazendo aqui, pastor? Estou descansando, você não está vendo? Pastor, o senhor não sabe que o diabo não descansa? E o pastor respondeu: eu sei que o diabo não descansa, infeliz. Mas quem disse para você que ele é a minha referência? A minha referência, quando terminou o processo da criação, ele descansou. Ele descansou não porque estava cansado, mas para nos ensinar um princípio. Existem bênçãos que você só vai acessar quando você aprender a descansar sob os cuidados de um pastor que nunca falha e nunca faltará. Tem esse aqui que se chama Processo, a ponte que te conecta ao seu propósito. Aqui você vai aprender que todo resultado visível esconde um processo invisível. Quem já começou a ler um livro e desistiu? Quem já começou a ler a Bíblia e desistiu? Eu não tenho cara de profeta, mas às vezes Deus me usa. E Deus me mostra pessoas aqui que foram na academia. Pagaram o plano anual, pastor. Foi uma semana e não voltou mais lá. Por que, pastor Grendene? Porque não existe processo prazeroso. Vocês estão aí? É por isso que muita gente quer unção sem oração. Quer passar no vestibular sem estudar.
quer as alegrias da colheita sem as lágrimas da semeadura. Ninguém fala nada agora. E tem esse daqui que se chama escolhas, boas decisões, menos decepções. Você vai aprender com Sansão, um homem que foi livre para escolher, mas ficou preso pelas consequências do que escolheu. Um homem que nasceu para ser o libertador, mas por causa das suas escolhas terminou preso. Um homem que nasceu para ser um visionário, mas por causa das suas escolhas terminou sem os olhos. E você vai aprender que você é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências do que você escolheu. Olha para a pessoa mais bonita que você conseguir encontrar aí e diga assim para ela: Deus vai te usar nessa manhã para me dar um livro de presente. Daniel capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 17. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 17, vamos ler até o 23. E eu prometo que eu vou ser o mais prático e o mais breve possível. E a gente já termina com uma palavra de oração. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 17. Se eu posso ler, diga amém. O texto diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu-se de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Amém. O livro de Daniel é um livro histórico, mas não apenas histórico. O livro de Daniel também é um livro profético. E quando você lê o livro de Daniel, você percebe que ele olha para o passado, ele interpreta o presente e ele consegue descortinar os mistérios do futuro. Quando você lê o livro de Daniel, você percebe e fica muito claro para nós que nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Ainda que você não consiga vislumbrar, perceber a providência divina e a sua presença, Deus continua no controle de todas as coisas. Quando você lê o livro de Daniel, você aprende que é possível ser fiel a Deus, não apenas nos tempos de provação. Também é possível ser fiel a Deus e íntegro nos dias de prosperidade. Eu conheço muita pessoa que passou no teste da escassez, mas ele foi reprovado no teste da abundância. Por quê? Porque Deus não te prova apenas no deserto. Deus também te prova nos paraísos da vida. Eu vou repetir isso aqui. Deus não te prova apenas no deserto. Deus também te prova nos paraísos da vida. Eu vou ilustrar para você entender. Andar com um copo cheio exige muito mais do que andar com ele vazio. Com um copo cheio, com um copo vazio, você pode correr. Com um copo cheio, não dá para correr. Então, quanto mais cheio o seu copo, mais oração. Quanto mais cheio o seu copo,
mais santidade. Quanto mais cheio o seu copo, mais prudência. Quanto mais cheio o seu copo, mais integridade. Alguém está comigo aqui ou não? Então perceba que a prosperidade não muda as pessoas, apenas revela o que elas sempre foram. Elas só não tinham oportunidade, só não tinham acesso. Isso faz sentido para você ou não? Então, quando você lê o livro de Daniel, também fica claro que as provações são inevitáveis. Alguém aqui veio para a América e as provas acabaram? Deixa eu conhecer. Momento aqui, confesso. Quem aqui não passa nenhuma prova aqui? Quem não está passando nenhuma luta? Agora vamos ver, quem está passando luta, prova, tribulação? Meu Deus, graças a Deus. Véio. Se você não estiver passando nenhuma luta, irmão, tem que orar por você. Véio. Passa umas lutinhas, né? Diga bem forte comigo, as provas são inevitáveis. E a grande verdade da vida é que as provas fazem parte da nossa trajetória, da nossa construção. E ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, nós somos provados o tempo todo, em diversas áreas da vida. E à medida em que nós vamos crescendo, as provas vão se tornando mais difíceis e os resultados mais importantes. E eu tenho como provar. Por exemplo, a prova da escola, a prova para entrar na faculdade, o exame da habilitação, a avaliação para você entrar num concurso. Agora, uma coisa interessante é que as provas dos homens são diferentes das provas divinas. As provas de Deus são diferentes das provas dos homens. Por quê, pastor? Porque as provas dos homens cobram bom desempenho. Mas as provas de Deus, integridade. As provas dos homens exigem habilidade. Mas as provas de Deus, dependência. As provas dos homens aprovam a performance, mas as provas de Deus aprovam o caráter. Alguém está aí? Daniel capítulo 3, nós temos 3 jovens que estavam diante de uma provação, diante de uma crise, e o livramento foi extraordinário, você conhece, só que o posicionamento desses 3 jovens diante da fornalha, diante do desafio, tem muito a nos ensinar nessa manhã. Pastor Grendene, como eu me comporto diante da crise? Como eu me comporto diante dos desafios? Como eu me comporto quando eu estou prestes a ser lançado dentro de uma fornalha que está aquecida 7 vezes mais? Vamos lá? Rapidinho. Em primeiro lugar, quando você estiver diante da fornalha, não negocie princípios e valores. Quando você estiver diante da fornalha, você será tentado. A inclinação natural do nosso coração é negociar princípios e valores. Volte os seus olhos para o versículo 18. Eles disseram: e se não fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Perceba que esses 3 jovens, eles estavam num outro país, numa outra cultura, num outro idioma, longe de tudo e de todos. Eles tinham cargos administrativos no império. Eles tinham oportunidades que muitos gostariam de ter. Não havia templo. Não havia sacerdotes. Não havia levitas. Quando a música tocou, uma nação inteira se prostrou. Os 3 ficaram de pé. Até parece que eles congregavam aqui na Lagoinha de Sarasota. Achei que vocês iam gostar dessa parte. Aí eu vou repetir. Eles estavam numa outra cultura, num outro país. Eles tinham oportunidades que muitos gostariam de ter. Quando a música tocou, uma nação inteira se curvou. Os 3 crentes da Lagoinha de Sarasota em pé. Alguém pode ter dito assim: gente, vocês não estão entendendo o que vai acontecer não. O quê? Vocês vão morrer.
Dá uma curvadinha, ninguém vai ver. Depois pede perdão. É só uma baixadinha para vocês preservarem a vida de vocês. E eles disseram não. Nós estamos longe de Jerusalém. Estamos longe do templo. Mas nós temos princípios e valores que não dependem da geografia que nós estamos. Vou repetir essa parte aqui. Nós estamos numa outra cultura, num outro país, falando um outro idioma. Mas nós temos princípios e valores dentro do nosso coração que não dependem da geografia. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Eles entenderam que princípios e valores não são geográficos. Tem muita gente que se riscar um fósforo perto dele, ele esquece de Deus, ele abandona a fé, ele negocia valores, ele barganha princípios. Só que pessoas que são fiéis, eles entenderam que fidelidade não é uma questão inegociável. Fidelidade é uma questão inegociável. Eles estão longe dos pais, longe do templo, longe do sistema religioso. Eles estão numa terra estrangeira, mas eles preferiram honrar a Deus. No nosso coração não existe espaço para estátua, para dinheiro, para oportunidade. Não. Aqui no nosso coração só existe um Senhor, só existe um Deus. Eles disseram: nós estamos dispostos a morrer, mas não estamos dispostos a negociar princípios que são inegociáveis. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã. Perca negócios, mas não perca a sua fé. Perca relacionamentos, mas não perca o seu caráter. Se for preciso, perca dinheiro, mas não perca uma consciência tranquila. Alguém recebe essa palavra nessa manhã? Não negocie a sua fé. Deus te trouxe para esse lugar para cumprir um propósito, para ter um destino. Oh, aleluia! Por isso, não jogue fora a sua fé para enriquecer. Não jogue fora os princípios para ter uma vida confortável. Não abandone a sua família para crescer. Não. Eu não estou disposto a negociar o meu relacionamento com Deus. No meu coração só há espaço para um Senhor. Quem pode celebrar essa boa palavra? Aplauda o Senhor nessa manhã. A música toca. Eles permaneceram de pé de fora da fornalha. A música toca, eles preferiram honrar a Deus fora da fornalha. E agora prepara para celebrar, hein? Eles ficaram de pé do lado de fora. Eles decidiram honrar a Deus fora da fornalha. E pelo fato deles terem decidido honrar a Deus fora da fornalha, eles provaram da fidelidade de Deus dentro da fornalha. Escute, quando você honra a Deus fora da fornalha, Deus te honra dentro da fornalha. Faz sentido isso aqui ou não? Pastor, a pressão está demais, eu vou ceder. Não ceda. Pastor, eu vou perder a oportunidade. Fica tranquilo. Porque quando você cair lá dentro da fornalha, você não vai cair lá sozinho. Aleluia, irmão. Pastor, está difícil demais. Eu preciso comer. Eu preciso suprir minha casa. Pastor, é a oportunidade dos sonhos. Como é a oportunidade dos sonhos se você não vai dormir tranquilo? Como é a oportunidade da sua vida se você vai ter que barganhar a presença de Deus no seu coração? Você entende que os valores estão invertidos? Não, pastor, vale tudo. Não vale tudo. De que adianta ganhar um mundo e perder o céu? De que adianta ganhar coisas passageiras e temporárias e perder coisas eternas?
Está entendendo o que Deus está ministrando ao seu coração nessa manhã? Você não pode negociar princípios que são inegociáveis, valores que são inegociáveis. Deus está dizendo ao coração de alguém nessa manhã: já que você decidiu me honrar fora da fornalha, eu vou provar a minha fidelidade a você dentro da fornalha. Eu, no seu lugar, eu teria levantado as mãos para receber essa palavra. Você provará da fidelidade de Deus. Ele provará a sua fidelidade dentro da fornalha. O fogo não vai te queimar. Em segundo lugar, quando você estiver diante da fornalha, você não pode deixar de crer no poder do Deus que você serve. Olha o versículo 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Confiança. Eles estão prestes a serem lançados numa fornalha, sendo aquecida 7 vezes mais. E diante das provações, nós seremos levados a nos esquecer de que nós servimos um Deus que é poderoso. Sempre será assim. O inferno sempre tentará apagar do nosso coração a memória de que nós servimos um Deus que é poderoso. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para te lembrar que você serve um Deus que é poderoso. Pastor, prova para mim. Isaías capítulo 40, versículo 12. O seu Deus é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que Isaías diz que quando ele quer medir as águas, eu não estou falando os lagos que tem aqui na Flórida. Quem aqui já ficou impactado com a grandeza dos mares, dos oceanos? Que tem praia, não tem? Quem aqui já chegou na praia e diz: uau, é água demais. O seu Deus, ele é tão grande, ele é tão grande, desculpe a redundância, ele é tão grande, que quando ele quer medir as águas, pega aí os oceanos, Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, pega todas as águas, todos os rios, bacia amazônica. Ele mede com a mão. Essa parte aqui achei que você ia dar um glória. Vou fazer essa parte aqui de novo. Eu ensaiei vindo para cá. Na hora da água, não é possível. Não é possível. O seu Deus é tão grande que quando ele quer medir as águas do planeta, para você o oceano é grande, é imenso, é gigantesco, não tem como ser dimensionado, mas o seu Deus, ele é tão grande. Mas aí ele continua. Isaías 40, 12. O seu Deus é tão grande, ele é tão grande, que até hoje os cientistas, os especialistas, não conseguiram dimensionar o tamanho do espaço. E quando Deus quer medir os céus, o pessoal de lá não viu. Aí eu vou fazer para cá agora. Quando o seu Deus quer medir o espaço, os céus, eu estou falando de um Deus grande. Eu estou falando de um Deus poderoso. Aguenta aí. Aí ele continua dizendo que esse Deus, ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele recolhe o pó da terra na medida de um efa. Coloca aí todas as areias das praias, os desertos. É como se ele estivesse pegando um punhado de farinha com a mão. O seu Deus, ele é tão grande, ele é tão poderoso, e ele continua. Isaías 40, versículo 12.
Ele mede as águas na palma da mão. Ele mede os céus com a palma da mão. Ele recolhe todo o pó da terra na medida de um efa. E ele é tão grande que ele mede, ele pesa os montes em balança de precisão. Coloca aí os Alpes suíços. Tem algum goiano aqui? Tem não, né? Morro do Mendanha. Quando você for lá em Goiânia, você vai conhecer. Os Alpes suíços, Corcovado. Aí quando ele quer medir, ele mede em balança de... Esse aqui está mais maneiro hoje. Esse aqui está mais pesado. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Quando foram provados, quando foram testados, Ananias, Misael e Azarias, eles não se esqueceram de que eles serviam um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus tremendo. Declare nessa manhã: o meu Deus é um Deus todo poderoso. Pastor Grenene, diz para mim, quem é Deus? O seu Deus é imutável, o mesmo amor, a mesma fidelidade, o mesmo amor, o mesmo poder. Quem é o seu Deus? O seu Deus, ele é soberano. Quem é o seu Deus? O que realiza o impossível. Quem é o seu Deus? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Quem é o seu Deus? É aquele que tem a chave, que abre, ninguém fecha. Quando fecha, ninguém abre. Quem é o seu Deus? É o que abriu o mar. Quem é o seu Deus? É o que abriu o Jordão. Quem é o seu Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Quem pode quebrar o silêncio para celebrar? Já foi cantado aqui. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca. Seu nome é Jeová. Eu creio em ti, haja o que houver. Diga: eu não vivo do que vejo. E eu creio em ti. Não deixe que o diabo te faça esquecer de que você serve um Deus poderoso, de que você serve Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Você serve Jeová Rafa, o Senhor que cura todas as enfermidades. Você serve um Deus que ele é tão grande que o seu trono está nos céus, mas a terra é o caminho, é o estrado para os seus pés. Não deixe que o diabo te faça esquecer de que você serve um Deus poderoso. Quando você estiver diante da fornalha, em terceiro lugar, já estou encerrando, hein? Falar. Vocês são muito falsos. Já estou terminando, hein? Agora foi orgânico. Oh my God. Em terceiro lugar, diante das provações, diante da fornalha, você precisa confiar na vontade de Deus. E eu acho que a nossa maior crise, na maioria das vezes, não é crer no poder de Deus, mas entender que por mais que Ele possa, Ele faz se Ele quiser. Anote isso. Confiar na vontade de Deus é aprender a descansar no presente, simplesmente por saber que Ele irá dirigir o seu futuro. Vou repetir. Confiar na vontade de Deus é aprender a descansar no presente, simplesmente por saber que Ele irá dirigir o seu futuro. Deus iria livrá-los da fornalha? Nós sabemos que sim. Mas eles não sabiam se ia. Eles criam que Deus podia, mas eles não sabiam se Deus ia fazer ou não.
E é exatamente por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós conhecemos o fim dessa história e sabemos que Deus se manifestou de forma extraordinária, mas nós precisamos entender que no meio das fornalhas da vida, nós não servimos pelo que Deus faz. Nós servimos por quem Ele é. E se Ele livrar, Ele é Deus. Mas se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele abriu, estou na igreja. Mas se Ele não abrir, eu continuo aqui. Eu não vou abandonar a minha fé porque Deus não atendeu às minhas expectativas. Eu confio. Aquilo que é para mim, é para mim. E aquilo que não é, não é. Faz sentido isso aqui para você ou não? E em último lugar, quando você estiver diante da fornalha, diante das crises, você precisa crer que o seu Deus é especialista em transformar a fornalha da destruição em fornalha da promoção. O seu Deus é especialista em transformar a fornalha da destruição em fornalha da promoção. Qual era o propósito da fornalha aqui, gente? Não, pastor, só dá uma bronzeada nos meninos. Os meninos estavam branquinhos, precisavam pegar um bronze. Aí, não, aqui o negócio, a chapa estava quente, irmão. Nabucodonosor não estava brincando, não. Nabucodonosor estava tão grilado, tão chateado, que ele falou assim, gente, aquece 7 vezes mais. O fogo estava tão quente que os soldados que foram jogá-los morreram incinerados. A fornalha que era para destruí-los, no final, os promoveu. Filho, coloca aí para mim, Daniel capítulo 3, versículo 29 e 30. Coloca aí para mim, por favor. Daniel capítulo 3, versículo 29 e 30. E eu encerro agora. A fornalha era para destruição, mas quando Deus intervém, a fornalha da destruição se transforma em fornalha da promoção. Eles foram jogados lá dentro da fornalha. Passou um pouquinho, eles olharam e falaram assim, gente, será que a conta está certa? Porque nós jogamos 3 lá. E tem 1, 2, 3, 4. Alguém vem cá ajudar a contar? Porque eu acho que tem alguma coisa errada. Não foi 3? Foi. Sadraque, Mesaque, Abednego. Qual que é o nome desse outro aqui? Ah, ele parece o filho dos deuses. Vou fazer essa parte aqui de novo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual que é o nome do outro? Não sei. Mas ele parece o filho dos deuses. Arranca eles de lá. Gente, o milagre foi tão sobrenatural que quando eles saíram de dentro da fornalha, nem cheiro de fumaça tinha neles. Vocês não estavam dentro da fornalha? Tava, mas não tem nem cheiro de fogo, nem de fumaça. Não é possível. Aí olha o que aconteceu. Depois que eles saíram, por isso, eles estavam debaixo de um decreto de morte. Só que aqui, o decreto mudou. Só nesse aqui já era para você alegrar o coração. Eles estavam debaixo de um decreto. Só que aqui é outro decreto. Por isso eu decreto, Nabucodonosor falando, que todo homem de qualquer povo, nação e língua disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque e Mesaque, aqui já mudou de figura. Aqui já mudou. Seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar dessa maneira. Olha o que está acontecendo aqui. Agora prepara para celebrar em Lagoinha. Então, o rei promoveu. Pastor Lucas, tem uma outra versão que diz: e o rei prosperou.
Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. O propósito da fornalha era matá-los, era destruí-los, mas no final, você está entendendo que vale a pena ser fiel a Deus? Porque aquilo que era para te destruir vai te fazer avançar, vai te fazer crescer. Eu vou repetir até alguém ficar de pé. Vai te fazer crescer, vai te fazer avançar, vai te fazer prosperar, vai te fazer avançar. Oh, aleluia! Descanse. Porque quando Deus quer te fazer avançar de nível, Ele sabe como faz. Ele está no controle de tudo, querido. Pastor, a fornalha já foi acesa. Descanse. Tem escape e livramento de Deus para você. Você pode fechar os seus olhos. Feche os seus olhos se você pode. Feche os seus olhos se você pode. Cante conosco. Há uma graça de Deus aqui nessa manhã. Há uma graça de Deus aqui nessa manhã. Oh! Vamos! Vamos, Lagoinha! Vamos, Lagoinha! Vamos! Muitas fontes em Vamos! ao deserto. Diga! Que trazem chuvas de bênção. Escape! Da escape, livramento! Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Que trazem chuvas de bênção. Aquele que acalma. Ouça a voz, Deus te dá. Levante as suas mãos e declare: aquele que acalma o vento. Oh! Aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o seu Deus, o Deus que derruba as vamos, vamos. Da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Escape e livramento. Oh, Deus tem escape e livramento. Deus tem escape e livramento. Oh, descansa, minha igreja, descansa, acalma o coração. Oh, descansa, acalma o coração. O Pai está no controle de tudo, de tudo. Tem escape e livramento. Eu termino agora. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa manhã que entraram aqui afastadas. Talvez por causa da força do fogo, você não suportou a pressão e abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou a Deus, abandonou a fé, abandonou o evangelho, abandonou os princípios. Mas essa é uma manhã onde Deus está te dando uma segunda oportunidade. Só o fato de você estar vivo, só o fato de você estar aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, é um sinal de que Deus te ama muito.
E você não pode sair daqui sem tomar a melhor decisão da sua vida. A decisão de voltar para Jesus. A decisão de voltar para Cristo. De entregar a sua vida ao Senhor. Se você está nessa condição nessa manhã, você tentou ser o gestor da sua própria história e as coisas foram de mal a pior. Está na hora de você colocar o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Pastor, eu estou aqui nessa condição e eu quero reconciliar, eu quero entregar minha vida a Cristo. Dê um sinal com a sua mão mais alto que você puder. Pastor, eu quero voltar. Eu quero me entregar a Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Onde está a primeira pessoa? Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero reconhecê-lo como meu Senhor e o meu Salvador pela primeira vez. Tem alguém? Tem alguém? Não tem ninguém? Todo mundo salvo? Amém? Amém? Você pode dar um abraço pentecostal nessa pessoa que está aí do seu lado e dizer para ele e para ela: Deus tem escape e livramento para você. Diga para ele, diga para ela: Deus tem escape e livramento para você. Deus tem escape e livramento para você. Se você crê nisso, aplauda e celebre o mais alto e o mais forte que você puder nessa manhã. Deus tem escape e livramento para você nessa manhã. Se você crê nisso, aplauda, celebre em nome de Jesus.